não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Muito bom dia! Com essas palavras nós começamos mais um dia, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Foi com essas palavras que Jesus consolou e confortou o coração dos seus discípulos. Enquanto estavam vivendo momentos de incerteza, de insegurança a respeito do futuro, Jesus os consola, os conforta e promete a eles voltar um dia e estar com eles por toda a eternidade. Essa promessa toma conta do nosso coração. A cada dia nós sonhamos em ver o céu se abrir, Jesus Cristo voltar e nos encontrarmos com o nosso Salvador e vivermos com Ele por toda a eternidade. Deixo com você também nessa manhã uma parte da palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 65, onde a Bíblia diz o seguinte: Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, o versículo 65. O Senhor é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Deus sempre quer o nosso melhor. Mesmo quando nós ouvimos o não do Senhor, é para o nosso bem. Nós precisamos aceitar, nós precisamos amá-lo, nós precisamos permitir que Ele conduza a nossa vida. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor e estamos já nesse momento estudando o livro de Esdras. Ontem estudamos o primeiro capítulo e nessa manhã eu convido você também a ter nas mãos a Palavra do Senhor no segundo capítulo, o versículo 1. São esses os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Quando nós nos deparamos com a leitura do capítulo 2 do livro de Esdras, a tendência natural, muitas vezes, de muitos leitores, é dar um pulo. Até porque fazer uma leitura de uma genealogia não é uma leitura apreciada por muitos, mas eu confesso a você, vale a pena nos esmerarmos em estudarmos a palavra do Senhor, mesmo que ela esteja nos falando a respeito da genealogia de alguém. Porque aqui nós encontramos um grupo de pessoas que são remanescentes do Senhor. Embora eles estivessem nas mãos a liberdade de permanecer em Babilônia, mas eles tomaram a iniciativa de voltar para suas terras. Estes que voltaram para suas terras tinham plena consciência que Babilônia não era lugar para eles. Embora Babilônia trouxesse conforto, de repente até segurança momentânea, paz por alguns momentos, mas não era o lugar que Deus queria que o seu povo pudesse viver. O povo do Senhor tinha um chamado específico. Deus chamou os israelitas para influenciar outras nações. Deus chamou os israelitas para ser um povo pessoal com Ele, formando uma aliança eterna com o Deus Criador dos céus e da terra. Portanto, eles sabiam que deveriam retornar para suas terras, porque a terra que Deus tinha concedido ao seu povo era uma terra de bênção. Aqueles que se decidiram em voltar para Jerusalém foi um número de 42.630 pessoas que acompanharam a liderança de Zorobabel. Mas volto a dizer para você, não foram todas as pessoas. Muitos optaram permanecer em Babilônia. A genealogia tem uma tremenda importância para nós. A genealogia nos ensina quem são os remanescentes, mas a genealogia também nos ensina e nos mostra quem de fato era da linhagem dos sacerdotes e dos levitas. Para servir e para construir o templo não poderia ser qualquer pessoa. Aquele que deveria levar no peito a estola sacerdotal de Urim e Turim para saber qual era a vontade do Senhor deveria ser da linhagem de Arão, deveria ser da linhagem de Levi, não poderia ser de uma outra tribo. De repente, para você nessa manhã que está com a palavra de Deus nas mãos, estudando o livro de Esdras, você não veja tanta relevância nesse segundo capítulo. Mas queria dizer para você uma coisa. O primeiro pensamento a respeito de ser importante do estudo dessa genealogia é porque Deus vê pessoalmente quem foram aqueles que assumiram uma aliança com Ele. Pessoalmente, Deus assumiu um compromisso de amar um povo.
E esse povo agora que estava retornando era de fato o alvo do amor de Deus e das bênçãos de Deus sobre essas pessoas que estavam voltando para o seu território para reassumir com o Senhor um compromisso de amá-lo e viver ao lado do Senhor. Em segundo lugar, as pessoas comuns, elas são de grande valor para o Senhor. Foram pessoas que foram utilizadas para a reconstrução do templo do Senhor, para que as atividades sagradas voltassem a acontecer dentro da sua normalidade. As pessoas comuns se tornaram governadores de grandes cidades, eles se tornaram líderes entre o povo do Senhor. Na verdade, Deus ama todos e Deus queria que todos pudessem retornar como sendo um ato de amor, de aliança assumida com o seu Deus. E há uma terceira razão para essas genealogias. Deus estava reafirmando a sua aliança de sangue, uma aliança de redimir, uma aliança para abençoar todo aquele que era descendente da linhagem de Abraão. Portanto, aqueles que estavam voltando estavam se comprometendo pessoalmente com Deus em reassumir essa aliança e Deus estava reatando com eles a fidelidade de os abençoá-lo e tornar uma nação forte. Zorobabel era neto do rei Joaquim. Foi o rei Ciro que nomeou Zorobabel como sendo líder daqueles que estavam voltando para o seu território, para que ele pudesse ter autoridade sobre essas pessoas. Como era ele que tinha nomeado Zorobabel, Zorobabel tinha responsabilidade de prestar contas pessoais ao rei Ciro. Jesua era um dos líderes que acompanhava Zorobabel, sendo que Jesua era o líder espiritual do povo quando eles estavam no cativeiro babilônico. Agora que eles estavam retornando para Jerusalém, o próprio Ciro nomeia e permite que Jesua continue como sendo o líder espiritual do povo, até porque ele era um descendente direto da linhagem de Arão. Portanto, ele tinha todas as credenciais de um sumo sacerdote para ministrar diante de Deus e também tinha o respeito de toda uma nação para conduzir as atividades sagradas dentro do templo. Foi dessa forma que Ciro permitiu que os judeus voltassem para o seu território. Como governante do seu povo estava Zorobabel. Era aquele que diretamente prestaria conta a Ciro. E ele também era filho do rei Joaquim. Portanto, ele era benquisto e aceito por todos os judeus. E da mesma forma, Jesua era um sacerdote descendente da linhagem de Davi. Portanto, ele também tinha o respeito do povo e ele acreditava que dessa forma os judeus poderiam se desenvolver. Ciro tinha como seu conselheiro pessoal o jovem Daniel, profeta, homem de Deus, fiel ao Senhor. Ele também tinha sido levado para a Babilônia como escravo do povo babilônico. As genealogias eram de grande valor para o povo judeu. Eles só poderiam voltar e formar de fato os seus clãs e as suas comunidades se pudesse ser provados que eles eram descendentes de Abraão. Se eles não tivessem inseridos dentro dessa linhagem, eles não poderiam permanecer no território dos judeus. O edito promulgado por Ciro era exclusivamente para os judeus, e os judeus, nesse período também, só queriam se reconstruir, reafirmar a aliança com o Senhor, mediante a confirmação genealógica de todo aquele que estaria dentro do seu território. Os objetos sagrados que um dia foram retirados do templo lá em Jerusalém por Nabucodonosor, agora estavam sendo permitidos por Ciro serem trazidos de volta. As pedras que os sacerdotes levavam no peito de Urim e Tumim só poderiam ser utilizadas por um sumo sacerdote que fosse provado pela genealogia que era da linhagem de Arão. Nenhuma outra pessoa tinha responsabilidade de vestir essa estola sacerdotal, porque ela era sagrada. Somente uma pessoa que tivesse as credenciais de sacerdote poderia consultar as questões importantes diante do Senhor. Embora o povo do Senhor estivesse no cativeiro babilônico por um período de 70 anos, mesmo estando como escravo dos babilônicos, Deus não esqueceu do seu povo. Daniel e os seus amigos é uma prova clara disso. Mesmo estando no cativeiro babilônico, Deus os abençoou, Deus os protegeu, Deus intervia nas suas vidas. E muitos judeus, mesmo estando no cativeiro babilônico, prosperaram e adquiriram escravos para si,
No momento que estavam retornando, eles também estavam levando os seus bens e aqueles pelos quais eles adquiriram como sendo sua propriedade, que eram alguns escravos. Esdras, capítulo 2, o versículo 68, a Bíblia diz o seguinte: alguns dos cabeças de famílias vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar. Este era um momento de grande alegria para todo judeu que estava voltando para o seu território. Eles sabiam que as palavras do profeta Jeremias, declaradas sobre uma nação, que eles estariam no cativeiro por um período de 70 anos, tinha se cumprido. E mais uma vez Deus ouviu a oração dos servos fiéis que estavam no cativeiro clamando por libertação. Voltar para Jerusalém era uma bênção. Voltar para Jerusalém é voltar para casa. Voltar para Jerusalém era mais uma vez poder servir livremente, adorando a Deus no santuário, onde eles tinham plena certeza da presença do Senhor. Portanto, no momento em que foi solicitada uma oferta para a reconstrução do templo, para a moradia, para a casa do Senhor, voluntariamente, aqueles que eram os responsáveis pela sua família, os chefes tribais, eles doaram de uma forma generosa. O que foi arrecadado dessa doação seria suficiente para a reconstrução do templo de uma forma imediata. Embora ele soubesse que jamais aquele templo alcançaria a glória do templo do período de Salomão, mas eles sabiam que a reconstrução do templo era um símbolo da reconstrução de uma aliança com Deus, de uma nova vida ao lado do Senhor. E o que eles deveriam fazer era viver uma vida de fidelidade a Deus, amando ao Senhor, seguindo os seus ensinamentos e amando a Deus cada vez mais. No momento da convocação para esta reunião solene, onde eles deveriam fazer as suas doações, muitas pessoas que estavam presentes, elas não se conteram. Elas se lembraram do antigo templo de Salomão e do templo de Davi. Portanto, nesse momento houve muita comoção e muitos choraram diante de Deus e diante dos líderes que estavam reunidos para reconstruir o templo do Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo de Esdras, do 2º capítulo, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. É alegria para nós sabermos que Deus cumpriu com a sua palavra que depois do período de 70 anos, Ele libertaria o seu povo. Mas é triste saber que todos aqueles que tiveram a liberdade nas mãos, nem todos quiseram voltar. Alguns optaram permanecer em Babilônia. Embora eles soubessem que em Jerusalém é que estava o templo do Senhor, a presença do Senhor, mas muitos optaram permanecer em Babilônia. Eu acredito que nessa manhã eu e você nós precisamos refletir sobre a nossa vida. O que é que tem movido o nosso coração? Qual será a nossa decisão em sabermos que um dia Jesus Cristo irá voltar aqui a essa terra? Esse mundo tem uma representação de Babilônia. A nova terra representa a nova Jerusalém, a casa criada por Deus para todos os seus filhos. Não vai faltar morada para ninguém. Mas será se o nosso coração está decidido, propenso a voltar a estar e a viver com o Senhor na nova Jerusalém, ou nós estamos decidindo permanecer em Babilônia? Eu e você jamais deveríamos nos esquecer. Vida plena é somente ao lado do Senhor. Enquanto nós estivermos em Babilônia, nós nos depararemos com lutas, dificuldades, morte, depressão, ansiedade, tristeza, dívidas, doenças. Mas no dia que nós sairmos de Babilônia e voltarmos a estar com o Senhor na nova Jerusalém, ali nós conheceremos o que é vida plena, o que é plena felicidade, o que é plena segurança, o que é plena vida ao lado do nosso Deus. Por isso que nesse momento eu convido a você que nós possamos tomar uma decisão de amar a Deus, seguir a sua palavra e nos colocarmos nas mãos do Senhor para todo sempre. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia e sonhamos um dia vermos o céu se abrir e nos encontrarmos com o Senhor e viver com Ele eternamente. É o nosso pedido nessa manhã, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.